Ele legalizou o cristianismo, mas o único sinal do que ele tinha em mente foi este discreto tributo à inspiração divina. O que ele tinha em mente, então, era uma coisa que iria abalar as estruturas de Roma: a adoção do cristianismo por todo o império. Depois de se estabelecer como governante, Constantino lançou seu olhar sobre a Terra Santa como um princípio aglutinador para seu novo império. O cristianismo estava florescendo em Roma e Constantino tinha visão política suficiente para perceber as tendências de seu tempo. Este foi o crepúsculo dos deuses romanos. Nas catacumbas cristãs, sob as ruas de Roma, existe evidência suficiente mostrando que, quando Constantino tomou o poder, o cristianismo estava crescendo assustadoramente. Imperadores antes dele haviam tentado abafá-lo, mas pouco a pouco vinha tomando o lugar dos deuses e símbolos romanos, que ainda podem ser encontrados aqui. Era um período de transição, e Constantino percebeu que ele não poderia ser deixado para trás junto com os deuses romanos. Os sinais do crescimento na confiança do cristianismo estão em toda parte, apesar da cruz ainda não ser o ícone que conhecemos hoje. A cruz não era objeto de adoração, era algo para quase ser imitado em oração. A posição dos primeiros cristãos era uma posição interpretada como semelhante à da cruz. Quer dizer, um cristão deveria seguir a Cristo mesmo no martírio, mesmo na morte. Não se encontram cruzes, não se vêem cenas de pessoas morrendo. Todos os seus símbolos e inscrições são de esperança, esperança na ressurreição. Assim temos a pomba como símbolo de esperança, a âncora como símbolo de esperança, o peixe, que foi preparado por Jesus depois da ressurreição para seus discípulos, e, é claro, temos o Chirob, o monograma de Cristo, as primeiras duas letras de seu nome em grego. O que Constantino fez sabiamente foi reinterpretar isso tudo a fim de assegurar que o povo percebesse que o velho sistema de valores, os velhos símbolos, os velhos sinais, isso tudo agora adquirira um novo significado, um significado profundo e verdadeiramente cristão. A cruz havia se tornado seu talismã, o símbolo do seu triunfo e o ponto de partida de seu império. Mas o próximo passo de Constantino seria o de tornar este símbolo realidade. E para fazer isso ele precisava de uma evidência de que o cristianismo era uma fé baseada em fatos históricos, e assim sendo muito diferente da crença nos deuses romanos. O professor Tidd está aqui no Museu Britânico para procurar pistas sobre Helena, que exerceu um papel fundamental nessa história. Constantino pôde contar com a ajuda desta incrível mulher de 80 anos que viajou à Terra Santa em busca da evidência que ele precisava. Esse é um dos primeiros retratos dela antes de ter sido transformada numa santa cristã. Helena era uma pessoa que não pôde contar, como muitos, com uma posição muito privilegiada. E acredita-se que ela tenha vindo de algum lugar próximo ao Mar Negro e que ela era uma forasteira, uma aventureira e certamente indigna de ser a primeira esposa de qualquer imperador, de onde quer que fosse. Então ela era o que se pode considerar alguém que venceu na vida, alguém que ambicionava muitas coisas para si mesma e para sua família. Acho que Helena foi uma das mulheres mais extraordinárias que já existiram. Eu acho que a personalidade que lhe é dada nos livros devocionais católicos de uma mulher pia e devota é bastante errônea. Acho que ela era uma articuladora política destemida, impetuosa, que sabia exatamente como fazer as coisas a seu modo e também disposta até a matar para estabelecer a dinastia de Constantino. Helena tinha sido amante do pai de Constantino. Ela foi colocada de lado quando Constantino chegou à idade de casar. Mas ela permaneceu próxima ao filho durante toda a sua ascensão ao poder. Constantino, com certeza, confiava nela o suficiente para mandá-la à Terra Santa, a fim de trazer evidências concretas para a nova religião. Eu estou convencido, sob uma perspectiva histórica, de que se trata de uma história verídica, que ela foi mesmo a Jerusalém e que ela encontrou os lugares e alguns objetos relacionados à figura histórica de Jesus.
Helena estava com 80 anos ao empreender sua épica jornada de 2 anos para os lugares sagrados. Onde quer que fosse, relatos eram feitos com grande aparato sobre seu progresso. Uma coisa inteiramente nova na história estava acontecendo. A primeira peregrinação real. A jornada de Helena para a Terra Santa foi o desdobramento lógico da estratégia de cristianização que ela e o filho vinham tentando implementar por mais de uma década. Eles tinham ótimas razões para acreditar que ao chegar em Jerusalém eles encontrariam alguma coisa. Finalmente, Helena chegou a Jerusalém no ano 325 em busca do lugar mais santo da cristandade, o lugar da crucificação e ressurreição. Muitos lugares hoje encontram-se perdidos ou enterrados após 2000 anos de ocupações e reconstruções. Quando Helena chegou 200 anos depois da crucificação, os lugares ainda eram bem conhecidos. Mas para provar que o título é genuíno, é vital para Carsten Tiede provar que Helena procurou nos lugares certos. A questão da autenticidade dos lugares santos conhecidos, e particularmente o lugar certo da tumba de Jesus, tem sido objeto de uma longa controvérsia. Hoje em dia, a maioria dos historiadores acredita que o local da crucificação tenha sido aqui, sob o domo da Igreja do Santo Sepulcro. Muitas camadas de história se encontram entremeadas, umas por sobre as outras. 100 anos depois da crucificação, um templo romano a Vênus foi construído na nova cidade romana de Aelia Capitolina, bem acima do local da crucificação. Um relato da época diz que ele já estava sendo demolido por ordem de Constantino e substituído por uma enorme basílica cristã quando Helena chegou ali. Quando Helena chegou, acho que o que encontrou ali foi a demolição do templo romano e o início dos trabalhos de construção do grande complexo de Constantino no local. E é claro que uma questão muito interessante é se ele teria encontrado o lugar certo, e acho que a resposta a essa pergunta hoje é que ele provavelmente encontrou isso porque 30 anos antes, Eusébio já tinha descrito o Gólgota como o lugar da crucificação, que se situava em Aelia Capitolina, ao norte do Monte Sião. Em outras palavras, era o nome de um lugar de Jerusalém. E ele diz que está marcada agora. E isso foi 30 anos antes de Constantino. Então eu acho que este era um lugar bastante conhecido em Jerusalém, o que deve ter guiado Constantino em suas escavações, com certeza. E este aqui é aquele mesmo lugar, hoje ocupado pela Igreja do Santo Sepulcro. Durante os primeiros séculos da era cristã, nunca houve nenhum local que pudesse se igualar ao Gólgota. Este mesmo lugar, hoje coberto pela Igreja do Santo Sepulcro. Outros locais seriam criados somente nos séculos 19 e 20. Há evidência de que este é o local verdadeiro da crucificação e também onde Helena fez suas escavações. Encontra-se bem escondido sob a igreja. Muitas gerações de cristãos vêm deixando suas marcas neste lugar. Aqui os soldados marcaram as paredes com cruzes 1000 anos atrás. E ainda mais abaixo do Santo Sepulcro, há uma capela quase que desconhecida. Foi aqui que uma peça fascinante com inscrições foi descoberta por um arqueólogo israelense, Magen Broshi, há 25 anos. Quando cheguei aqui, isso ainda estava cheio de escombros. Não era tão arrumado como hoje, mas estava bastante claro. Uma coisa é certa, os peregrinos eram do Oeste Latino. Esta extraordinária e clara reprodução de um barco típico da época foi deixada aqui por peregrinos europeus. Peregrinos que conheciam o local bem antes de Helena ter chegado. E não há nenhuma dúvida de que era isso exatamente o que se fazia aqui 16 séculos atrás. Quer dizer, isso é uma referência. Domine Ivimus refere-se ao Salmo 122, não é mesmo? Domine Ivimus, estamos aqui. E é um salmo de peregrinos. E é isso que eles devem ter tido em mente. Eles estão agradecidos por terem sido salvos de todos os perigos no mar. Eles estão gratos ao Senhor e eles estão gratos por estarem nesse lugar santo.